Boa tarde, estamos aqui no Centro Paranaense em referência em agroecologia e hoje vamos falar um pouquinho de uma doença que ataca a cultura do pimentão em sistema orgânico e em cultivo protegido. A doença, o nome é podridão mole. O agente causal é Pectobacterium carotovorum. Eu vou mostrar um pouquinho dos sintomas dessa doença. Os primeiros sintomas são enrolamento nas folhas, um amarelecimento nas folhas. O fruto, ele fica com um aspecto de apodrecimento, uma podridão encharcada, e ele se desintegra facilmente da haste. Essa bactéria ela vive de forma saprofítica no solo, e as principais fontes de inóculo primário são restos de culturas ou equipamentos de trabalho mal higienizados, que muitas vezes são usados em locais que já estão contaminados pelo patógeno e são trazidos para locais ainda sadios, causando a disseminação da doença. Esse patógeno ele infecta a planta principalmente através de ferimentos ou aberturas naturais. E após ocorrer essa penetração, ele vai ficar nos espaços intercelulares de tecidos parenquimáticos ou em tecidos vasculares, até que ocorra as condições favoráveis para o desenvolvimento da doença, que são altas temperaturas e umidade elevada. Para hoje, qual o manejo que você trabalha aqui, o manejo diário da cultura do pimentão? O manejo do solo ou do plantio ou do de cuidado? Tudo, em geral, cuidado. O cuidado aqui é a compostagem boa na terra, que a gente põe o composto bom e põe na medida exata. E molhar. O que eu faço aqui é isso. Eu não faço manejo nenhum, nunca fiz manejo aqui de passar nada, produto nenhum, para combater nada. Eu só trato o solo, só a terra. E a irrigação, o molhamento, você faz quantas vezes ao dia? Não, é cada 2 dias uma vez. É base de 3 vezes por semana um molhado do solo, que daí fica aí conservado, conserva. Então tá bom, muito obrigada, senhora. Nada, às ordens. Como essa é uma doença de difícil erradicação, uma das principais técnicas que a gente pode indicar é o plantio dessas culturas suscetíveis em áreas que ainda não tenham um histórico de contaminação dessa doença. Então aqui nesse caso, após o término do ciclo da cultura, quando fosse realizado um novo plantio, que acontecesse de preferência em um local ainda sadio. Existem outras técnicas de controle dessa doença de pré e pós-plantio. Como técnicas de pré-plantio, a gente pode citar a adubação equilibrada. Então aqui nesse caso, como ela está em um sistema orgânico, a compostagem que é colocada aqui como adubo, ela aumenta a atividade microbiana e isso favorece a diminuição da população da bactéria. Outro quesito é a cobertura do solo com palhada. Isso também vai ajudar a atividade microbiana, diminuindo então a população da bactéria. Outra questão é a densidade de plantio. Então, culturas com espaçamento maior vai favorecer a aeração dessas plantas e que vai dificultar a disseminação da doença. Rotação de cultura, principalmente com gramíneas, também favorece com que a população da bactéria seja reduzida no local. E principalmente o uso de mudas ou sementes sadias. Para observar a infecção da doença no fruto, vamos levar um fruto sadio e um fruto com sintomas e observar durante 7 dias em laboratório. Bom, hoje a gente está aqui no laboratório de fitopatologia e a gente vai colocar em câmara úmida então o pimentão sadio junto com o pimentão que apresenta o sintoma. E durante uma semana a gente vai acompanhar essa evolução da infecção da bactéria. Então a gente pegou um recipiente, colocamos o papel e eu vou molhar agora esse papel para que ele fique úmido. É importante que todo o papel fique molhado. Vou colocar o pimentão sadio
e vou realizar uns ferimentos nele aqui. Eu vou pegar um pimentão podre e vou deixar aqui do ladinho, e o outro eu vou abrir e fazer com que esse conteúdo se espalhe pelo pimentão sadio. Eu vou deixar então esse recipiente fechado. E agora, então, durante uma semana, a gente vai vir aqui e vai acompanhar a evolução do sintoma. Bom, como essa bactéria vive de forma saprofítica no solo, vamos realizar outro teste, onde a gente vai pegar o pimentão sadio e um pouquinho de solo e colocar sobre os ferimentos. Aqui eu tenho o pimentão sadio, eu vou colocar na câmara úmida, fazer os ferimentos. Este solo veio lá do CPRA, na área onde a gente estava. E agora a gente acompanha por 7 dias a infecção no fruto sadio. Então, após 48 horas, a gente retirou os pimentões em que a gente fez o ferimento e colocou tanto o solo como o pimentão podre, para deixar só o pimentão que a gente quer observar o sintoma em uma nova câmara úmida. E aí aqui a gente já pode perceber, esse foi o que houve o fruto podre em contato, já várias formações das pústulas da bactéria. E aqui do lado tá o que foi colocado o solo, que também já é possível observar algumas pústulas em volta dos ferimentos. Após 72 horas, é possível observar sintoma típico da Pectobacterium nos dois pimentões, o inoculado com solo e o inoculado com o fruto doente. No fruto doente, é possível observar um aumento das pústulas e secreção. Já no fruto inoculado com o solo, não houve um aumento das pústulas, mas a secreção ficou bem aparente. Às 96 horas, é possível observar no pimentão inoculado com o fruto doente um aumento das pústulas, a secreção continua e começa a aparecer o sintoma característico da doença. Já no fruto inoculado com o solo, as pústulas não estão tão aparentes, a secreção continua e houve a presença de um micélio branco que pode indicar no solo esclerotínia. Após 120 horas, no pimentão inoculado com pimentão doente, é possível observar a Pectobacteria carotovorum, sintoma bem típico da doença. As pústulas aumentaram muito. A presença de um micélio branco também na haste e um líquido exaurido do pimentão doente. Já no pimentão inoculado com o solo, é possível observar o sintoma típico da doença, a presença do micélio, as secreções. Bom, hoje é o último dia do teste,
Podemos observar que o pimentão ficou todo com o sintoma da doença. Já não se observa mais as pústulas. Tem um cheiro bem característico. No pimentão inoculado com o solo também, mas houve a presença do micélio devido ao solo. O cheiro ficou bem característico da Pectobacterium.